sente que a folha está engolindo o lucro da sua clínica, mesmo contratando todo mundo aí como PJ? Nessa live eu vou te mostrar por que a contratação PJ na saúde, do jeito certo, né, que a maioria não faz do jeito errado, então que esse jeito errado está matando caixa e pode virar uma bomba trabalhista e tributária. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna Barbosa, eu sou advogada e contadora há 20 anos, explico muito sobre relações de trabalho sem CLT, que são as minhas áreas de especialização. Deixa eu colocar o roteirinho aqui organizado para eu poder não me perder, porque eu sei que você entra aqui para não perder tempo, eu também não estou aqui para perder tempo. Até porque 9 horas da noite eu tenho que entrar em mentoria com os membros da minha comunidade, então vamos ser objetivos, vamos analisar estes cenários e vamos encontrar soluções reais aí para a sua empresa, ok? Bom, é claro que eu vou deixar essa live gravada, como eu sempre deixo, e aí você que assistir essa gravação e entender o quanto isso é importante para as clínicas, para os hospitais, para os estúdios de estética, enfim, não deixa de clicar nesse compartilhamento e mandar para essas pessoas, para elas terem também essa solução. Então, colocando meu roteirinho aqui em ordem, né? Por que o PJ barato sai caríssimo? Veja bem, você tá aí na sua empresa desesperado para ter lucro no final do mês, você tá com a concorrência pegando pesado, jogando os valores lá embaixo, você tem N motivos para definir a precificação dos serviços aí da sua empresa. Tem muitos fatores que influenciam em quanto você vai cobrar no mercado, de que forma você vai precificar os serviços da sua empresa. Tem várias regras de direito envolvido. Então, para você abrir sua clínica, você tem que seguir regras da prefeitura, de alvará, de vigilância sanitária. Para você atender os pacientes, os tutores, os responsáveis pelos pacientes, os clientes, quando eles não precisam desses representantes e são atendidos diretamente, você tem que seguir várias regras de direito do consumidor. E para você conseguir crescer o seu negócio e não trabalhar sozinho, você precisa contratar pessoas. Então, o custo do seu negócio fica pesado. É muita informação interferindo em como você vai cobrar, quanto você vai cobrar, e você fica, obviamente, desesperado em encontrar uma solução que aumente o lucro da sua empresa. Só que uma das suas piores decisões é contratar estes profissionais para trabalhar aí dentro da sua empresa sem segurança jurídica trabalhista. E a segurança jurídica trabalhista real é quando você entende como que a justiça julga. Eu tenho 20 anos já de advocacia e eu vi ao longo desses anos empresas sendo condenadas em reconhecimento do vínculo de emprego e os empresários reclamando que foi traído, que tinha sido combinado não ser emprego CLT, que tinha sido combinado por N motivos. Por exemplo, ela estava recebendo Bolsa Família, ela não queria que a carteira fosse assinada. Ela tinha um MEI aberto e aí ela queria receber dentro desse MEI, ou ela escolheu receber dentro deste MEI, sendo que os profissionais da saúde nem podem ser MEI. Não tem nem permissão legal para eles serem MEI. Quando muito ele ter um MEI e receber pagamento via MEI. Então, se ele nem poderia ser MEI, imagina ele receber um pagamento como se fosse MEI. Piorou, né? Tá cheio de crime tributário aí, além de problemas trabalhistas. Então, você tem aí o fato de você não querer pagar os encargos trabalhistas, porque eles pesam a sua folha de pagamento. As empresas da saúde podem ser do Simples Nacional, mas nem sempre elas são. A maioria das empresas da saúde
querem um benefício de redução tributária chamado equiparação hospitalar. Então, para você conseguir reduzir o seu imposto de renda da pessoa jurídica de 32% para 8%, e para você conseguir reduzir a contribuição social sobre o lucro líquido, você precisa ser do lucro presumido. Então, muitos empresários do ramo da saúde fazem seus planejamentos tributários com seus escritórios de contabilidade e decidem pedir a equiparação salarial lá no procedimento administrativo. Só que para ter essa equiparação salarial, para ter essa redução tributária, tem que ser lucro presumido. Ao escolher ser lucro presumido, a folha de pagamento para contratar empregados fica caríssima. Por quê? Porque vai ter que pagar 20% de INSS patronal. Então, quando a empresa paga 20% de INSS patronal, paga a alíquota do Sistema S, paga FAT, RAT, SAT, paga salário e educação, que tudo isso são encargos que as empresas do lucro presumido e do lucro real pagam em cima da folha de pagamento que as empresas do Simples Nacional não pagam. E é por este motivo que muitas empresas do ramo da saúde, equiparadas ao hospital, lucro presumido ou lucro real, não querem que os seus prestadores de serviço, que os seus profissionais da saúde sejam registrados como emprego CLT. E é por isso que a pejotização nasce de uma maneira muito forte dentro das empresas da saúde. Só que da mesma forma que, para economizar os encargos trabalhistas sobre folha de pagamento, as empresas da saúde exigem que o seu contratado seja PJ, eles também são os que mais processam na Justiça do Trabalho. Então, quando eu tenho, por exemplo, um médico veterinário, imagina que você aí é uma clínica veterinária. Se você for, comenta aqui para eu saber se você é dessa área veterinária. Imagina que você tem um médico veterinário e que você contratou pedindo que ele fosse um PJ, né? Pedindo que ele abrisse um CNPJ e emitisse nota fiscal para você. Se ele fosse empregado com a carteira assinada, o salário dele, o piso salarial dele, teria que ser 6 salários mínimos para 6 horas trabalhadas. Então, ele teria que ser admitido na sua empresa com R$11.000 de salário bruto. O salário bruto lá, o piso, salário bruto, R$11.000 para trabalhar 30 horas semanais. 6 horas por dia, 30 horas semanais. Porque se ele trabalhar 7 horas por dia, vai ter um adicional de 25% na 7ª hora. Se ele trabalhar 8 horas por dia, vai ter um adicional de 25% na 8ª hora também. E se ele trabalhar mais do que 8 horas por dia, vai ter um adicional de 50% nas horas extras. Então, a remuneração, o salário bruto do médico veterinário empregado é muito alta. E muitas vezes ele é recém-formado. Ele ainda vai aprender, mas ele já tem que entrar com esse piso salarial altíssimo de 6 salários mínimos para 6 horas trabalhadas. Só que o médico veterinário sempre tem adicional de insalubridade. Sempre. Sempre. Qualquer engenheiro de segurança do trabalho que entrar na sua clínica e fizer o programa que é o PGR e o PCMSO, vão colocar que ele tem insalubridade de 20%. Se você fornecer todos os equipamentos de proteção individual, ele vai ter 20% de insalubridade. E se você tiver alguma falha no fornecimento dos equipamentos de proteção individual, ele vai ter 40% de insalubridade. E aí, antes, né, essa insalubridade era sobre um salário mínimo. Ah, ok, então 20%,
de 1.621. Não, senhorios. Veio o STF e decidiu que quando existe uma lei ou uma convenção coletiva que define o piso salarial mínimo de um profissional, a insalubridade vai ser sobre o piso. Não será sobre um salário mínimo apenas. Então, apenas as profissões que não têm uma lei regulamentando o piso é que a insalubridade vai ser sobre um salário mínimo. Porque quando tiver uma legislação regulamentando o piso salarial, a insalubridade é sobre o piso salarial. Então, imagina que você tem um médico veterinário cuja remuneração de empregado começa em R$11 mil para trabalhar 6 horas por dia, 30 horas por semana. E ele tem insalubridade de 20% sobre esses 11 mil. E que se ele trabalhar 7 ou 8 horas, 7ª e 8ª hora, adicional de 25% da hora suplementar. E se ele passar de 8 horas por dia, adicional de 50% das horas extras. Então as clínicas e os hospitais não conseguem sustentar esse piso salarial da medicina veterinária. E é por isso que os médicos veterinários são os maiores reclamantes da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela divulga números. Toda vez que a gente faz um processo judicial, toda vez que um advogado entra por um reclamante, eu não advogo para empregados, eu só advogo para empresas. Toda vez que os advogados entram, eles marcam lá o assunto, reconhecimento de vínculo e tal. Então, a Justiça do Trabalho, o TST, divulga números, estatísticas dos que mais processam, dos mais pedidos e tal. Então, lá no campo de reconhecimento de vínculo, os profissionais da saúde são os campeões de entrar na justiça e pedir vínculo de emprego. E as condenações na área veterinária passam de R$500 mil a R$1 milhão por causa dessa lei do piso salarial. Só que essa lei do piso salarial do médico veterinário, ela é específica para ele. É uma lei, a 4.950A, que é para veterinários, químicos, engenheiros e agrônomos, ok? Aí a gente vem para outros setores. Então, lá na área dos médicos humanos, tem lei federal que define o piso salarial. Então, o piso salarial dos médicos passa de 4 mil por mês. O piso salarial dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros formados em faculdade passam de 3 mil reais por mês. Se for enfermagem, é mais de 4 mil. Se for técnico, é abaixo de 4 mil. Então, existem inúmeras profissões que possuem lei federal de piso. E aí, quando eles ingressam na justiça, pedem o vínculo de emprego, eles ganham o reconhecimento do piso, a insalubridade em cima desse piso, eles ganham férias mais 1/3 em dobro, porque aquilo que não foi gozado na época certa é paga em dobro. 13º, o FGTS mensal. Quando eles ganham o reconhecimento do vínculo de emprego, eles ganham também a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, ao ter o vínculo de emprego reconhecido, o juiz entende que a ruptura é culpa sua, empresário, por não ter registrado a carteira deles. E aí eles ganham todas as verbas de demissão, como se a empresa tivesse demitido, a multa de 40% do FGTS, e eles ganham a multa do artigo 477 da CLT. Barulho na rua. Que é quando você atrasa o pagamento da rescisão. Então, os juízes dão tudo. Por isso que um pedido de reconhecimento do vínculo de emprego na Justiça do Trabalho fica muito caro. Só que o meu propósito aqui é que você não tenha medo desse tipo de processo. Você precisa entender como que a justiça julga para você transformar isso na gestão judicialmente correta. Você tem que pegar esse critério objetivo do juiz e transformar em atitudes para você gerenciar no dia a dia essas pessoas
de uma forma que, se ela te processar, o juiz vai pegar depoimentos, vai ler as provas produzidas no processo e vai concluir que essa pessoa não recebeu no dia a dia tratamento de empregado. Então, é esse tratamento, é esse comportamento. Então, se você acha que basta contratar PJ para ter economia, isso é um mito. Eu vou fazer um contratinho aqui, vou pegar um contratinho ali no Google. Vou pegar um contratinho ali no Google e vou assinar com esse médico, vou assinar com essa enfermeira, vou assinar com esse técnico de raio-x, vou deixar ele ser MEI, não vou assinar nada não, mas ele emite nota fiscal. Tem gente que não faz contrato escrito nenhum, que seria o mínimo do mínimo, porque o ideal é mesmo o comportamento. Mas o mínimo do mínimo é ter um contrato bem elaborado. Aí não faz contrato nenhum, por quê? Porque ele é um PJ e ele emite nota fiscal para mim e a minha prova documental é a nota fiscal que ele emitiu para mim. Isso não prova nada. Isso só prova o O de onerosidade. São 4 os requisitos do vínculo de emprego. Você sabia que são 4 os requisitos do vínculo de emprego? O juiz do trabalho, quando ele está diante de um processo, de uma reclamação, que a pessoa está pedindo vínculo de emprego, ele só tem um artigo na CLT para poder definir se vai ser emprego ou não, que é o artigo 3º. O artigo 3º fala que quando os requisitos de emprego estão presentes ao mesmo tempo, emprego deve ser. Mas que se a empresa quebrar no mínimo um desses requisitos, emprego não deve ser. Então nós temos a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade. Então, quando você, empresária, vira para mim e fala que o meu médico emite nota fiscal, ele tem uma PJ e ele emite nota fiscal, você só está preenchendo o O de onerosidade, que é dinheiro. Alguém, por acaso, vai trabalhar de graça para você? Não. A sua empresa explora a mão de obra para ter lucro. As pessoas que fornecem a mão de obra para você querem ter lucro. Elas precisam disso para viver. Então, essa nota fiscal só preenche o requisito da onerosidade. Então, ela não prova a quebra do vínculo de emprego. Então, esse mito que eu quero quebrar é você achar que só porque ele emite nota fiscal você está seguro. Não está. E eu quero que você não tenha medo da Justiça do Trabalho. Eu quero que você não tenha medo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho e Emprego, que são órgãos diferentes, né? Eu quero que você entenda isso e não tenha medo. Por quê? A gente não quer ser processado. A gente contrata as pessoas para elas trabalharem na nossa empresa, para que nós, proprietários da empresa, possamos ir para a gestão estratégica. Eu, Bruna, sou advogada. Eu sou advogada. Mas eu quero ficar o tempo todo, todos os dias, escrevendo petição e fazendo audiência? Se eu fizer isso, eu fico limitada. A minha capacidade de aumentar o meu lucro fica limitado. Então, eu preciso contratar outros advogados, e eu tenho, né? Para conseguir distribuir esse serviço em mais pessoas, para que eu possa vir para a internet, sair, fazer reuniões e adquirir novos clientes para conseguir subir o meu faturamento. Então é a mesma coisa que você vive. A gente vive a mesma coisa, só que eu vivo no direito e você vive aí na sua clínica, no seu consultório, no seu hospital. O sonho de todo mundo, o meu e acredito que também é o seu, é poder cada vez trabalhar menos no operacional e cada vez mais no estratégico. E ter profissionais capacitados para trabalhar com a gente, que mantenham a qualidade do atendimento que a gente quer. Então, a gente contrata prestadores de serviço com a intenção que eles deem qualidade naquele atendimento, que eles fidelizem aquele cliente. A gente trabalha a captação do cliente, nós somos as empresárias.
E aí os nossos prestadores de serviço devem trabalhar o atendimento, a entrega, a retenção desse cliente. Só que você não pode ignorar a legislação trabalhista no meio do caminho. Então vocês precisam ter muito cuidado, por quê? Porque você tem metas, você tem objetivos e você tem o seu jeito de gerir, que a gente chama de cultura. A empresa é feita à imagem e semelhança dos seus fundadores. As pessoas que fundam as empresas é que definem a cultura que ela vai ter. E aí, se você tiver um estilo muito dominador, você vai tratar esses prestadores de serviço com excesso de rigor. E para eles não serem empregados, para você não perder uma ação na justiça, você tem que começar com comportamentos que eles se sintam diferentes, com alguma liberdade que, como empregados, eles não teriam. Então, qual é o seu estilo de gestão? Você define as escalas, define os horários de trabalho e eles precisam seguir, pronto, acabou e não tem conversa? Você que define os plantões e manda ele fazer e se ele não fizer, você xinga, você reclama e não tem conversa? Isso é um estilo muito opressor. Você coloca chefes, chefia, cuidando desses prestadores de serviço, ou seja, os prestadores de serviço precisam se reportar a uma chefia imediata, um gerente, um supervisor. Isso é muito perigoso. Como que você controla o horário desses prestadores? Aí você controla, ok, não tem problema controlar, mas por que você controla? Qual é a finalidade? Você quer reclamar se ele atrasar? Brigar se ele faltar? Comportamentos que parecem os de emprego. Eu tenho um caso muito emblemático aqui de uma empresária que a veterinária ficou na clínica dela por 23 anos. 23 anos. A maior parte do tempo foi contrato verbal, porque ela aplicou o método aqui comigo, acho que no início do ano passado. E aí ela ficou com esse contrato verbal mais de 20 anos. Quando ela foi aplicar o meu método, essa veterinária saiu, entrou na Justiça do Trabalho, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego e o juiz não deu. Por quê? Porque não importa há quanto tempo que essa pessoa trabalha na sua empresa. É claro que você quer ter o mesmo prestador de serviço por muito tempo, porque é muito difícil ficar treinando mão de obra nova o tempo todo. Agora, o fato dela estar com você aí há 1 ano, há 5 anos, há 23 anos, como foi o caso dessa veterinária, significa que preencheu o requisito da habitualidade. Ela tinha hábito para trabalhar para essa empresa, ela tinha rotina para trabalhar para essa empresa. Ter hábito, ter rotina não significa que ela tem subordinação. Então nós conseguimos demonstrar que não havia subordinação. E essa empresária fez um depoimento que está aqui no meu Instagram em uma aba de destaque chamada depoimentos. Então todos os empresários que aplicam o meu método e que me mandam depoimentos, eu publico nos stories, obviamente, e eu coloco nessa aba de destaques aqui do Instagram. Então é claro que aqui agora com a live aberta eu conto a história, mas eu não tenho assim imediatamente a prova, mas aí é só você entrar no meu destaque chamado depoimento, que estão todos ali, tá? Todos eu vou colocando ali, ok? Bom, então por que que na área da saúde o risco é muito maior do que nas outras áreas? A área da saúde tem sindicatos fortes. A área da saúde tem sindicatos fortes, sindicatos atuantes. Então, os sindicatos da área de enfermagem, nossos sindicatos de enfermagem, eles são fortíssimos. Os próprios sindicatos de empregados da área de enfermagem vão atrás desses enfermeiros e eles movem ações em nome deles para obrigar os hospitais, as clínicas a registrar as carteiras de trabalho.
Mas você precisa ter medo disso? Não. Na área veterinária existe o Movimento Lutivet, que é encabeçado por sindicatos dos médicos veterinários empregados. Na área da enfermagem, tem sindicatos que fazem essas ações, porque eu acompanho processos no Brasil inteiro, né? Eu tô em Belo Horizonte, mas eu viajo o Brasil inteiro. Se você acompanha os meus stories, você já viu que eu conto, né? Esse ano mesmo, agora de 2026, dia 31 de janeiro, eu estava em Campinas, São Paulo, fazendo audiência de um fisioterapeuta que pediu o vínculo de emprego com o estúdio de fisioterapia e pilates, tá? Então, o Brasil inteiro tem processo e eles não estão sendo todos adiados, não. O que o STF fez? Se o seu processo tem contrato escrito de prestação de serviços, o processo está sendo suspenso, está esperando a decisão do STF. Mas se o seu contrato, se a sua relação com o seu prestador de serviço era de boca, não tinha contrato, os juízes não estão suspendendo, porque o tema 1389, que o ministro Gilmar Mendes falou, que é para suspender todos os processos do Brasil, ele é de um processo de um vendedor, de um life planner da Prudential. Já ouviu falar da Prudential Financial? Pois é. E ele tinha contrato escrito de franqueado. Então, isso que o Gilmar Mendes vai decidir é para prestadores de serviço com contrato escrito. Então, se o seu é de boca, se a pessoa te processar, não vai ser suspenso, hein? Cuidado com isso. Tem juiz que suspende, mas são raros. A maioria não suspende, tá? Então, esses profissionais na saúde, quando eles adoecem, quando eles se sentem lesados, e a área da saúde adoece demais. A área da saúde é a que mais tem suicídio. É a que as pessoas mais tiram a própria vida, ela é muito pesada, ela dá muito burnout, ela dá muita doença ocupacional, ela dá muita ansiedade, ela dá muito estresse. Porque os clientes são pacientes e eles pegam pesado com esses profissionais. Então é muita pressão, eles ficam muito estressados, eles adoecem muito. E na hora que eles adoecem, é que eles percebem que eles só contribuíram lá para o INSS em cima de um salário mínimo. E com isso eles não conseguem viver. Então, como eles não têm de onde tirar a fonte de renda, eles acabam processando as clínicas, os consultórios, os hospitais em que eles trabalharam. E pedindo vínculo de emprego e pedindo estabilidade de emprego por causa da doença adquirida no trabalho, doença ocupacional. Então isso é muito sério. Por isso que a área da saúde é tão visada, por isso que as condenações na área da saúde são tão caras. Só que, meus caros, eu advogo na área da saúde há 20 anos. Observando o que o juiz quer ver nos processos, eu desenvolvi os métodos que eu aplico nos meus clientes. Então, eu estou aqui agora na internet, não estava antes, estou aqui agora e vou aprender junto com você. Eu vou aprender a fazer live e você vai aprender a não cometer erros trabalhistas. Então vamos juntos. Você vai comentar nos meus vídeos, você assiste os vídeos que eu coloco aqui, comenta nos meus vídeos qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade trabalhista, o que você quer aprender sobre a contratação dos prestadores de serviço, autônomos, MEIs, PJs, sócios de serviço, que são as minhas especialidades. Comenta nos vídeos o que você quer aprender neste aspecto, quais são as suas dores, para que eu possa, nas próximas lives, trazer um conteúdo direto ao que você me falar que você quer. E se você quiser acelerar esse processo e vir direto para o lado interno aqui, ser um cliente do meu escritório de advocacia, fique à vontade. É só você conversar comigo nas caixinhas de pergunta dos stories, é só você chamar no direct, chama nos contatos e a gente vai fluindo. Quando for o seu momento, me chame. E enquanto isso, eu vou então aparecer mais aqui, entender o que você quer. Por quê? Porque de processo judicial eu entendo. Eu já ganhei anulação de auto de infração fiscal
de uma fisioterapia veterinária lá do Tocantins, que o fiscal chegou lá, viu a veterinária trabalhando com contrato de autônoma escrito e falou: não valido este contrato de autônoma porque ela bate ponto, mando registrar a carteira de trabalho, e multou a empresa em R$15 mil. Aí, dia 21 de janeiro desse ano, na hora que acabou o recesso, que o recesso foi dia 20, no dia 21 de janeiro o juiz deu a sentença falando que o fiscal do Ministério do Trabalho não tem competência para anular um contrato de prestação de serviço. Que a única coisa que pode anular um contrato de prestação de serviço firmado, assinado pela médica veterinária com a clínica, seria a prova de que estavam presentes os 4 requisitos do vínculo de emprego. E que o fato dela registrar ponto, registrar horário, era apenas a habitualidade, isso não é subordinação. Então o juiz anulou esse auto de infração fiscal do Ministério do Trabalho, cancelou os R$15 mil de multa que tinha sido aplicado, e essa decisão foi agora, dia 21 de janeiro. E ela tá publicada aqui nos meus destaques do meu perfil do Instagram, tá? Então a gente tem aí muitas formas de você não perder se for processado. Agora, melhor do que isso é você saber como que a justiça julga para você fazer a gestão judicialmente correta dos seus contratados. Então agora, 9 horas da noite, eu vou lá pro meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Contrate Direito, e eu vou fazer hoje, às 9 horas da noite, lá uma aula que eu só faço nas segundas-feiras, que se chama Sócio de Serviço. Quem pode ser sócio de serviço? Como que entra no CNPJ da empresa como sócio de serviço e como se manda embora um sócio de serviço. Então, você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui no final, vai para o YouTube, 9 horas da noite dessa segunda-feira, procura lá o canal Contrate Direito, Bruna Barbosa, que eu estarei lá ao vivo, 9 horas da noite, explicando essa dinâmica de forma mais aprofundada, tá bom? Beijo no coração, até já!